Orar? Pretende? A gente começar? Pode orar. Vamos orar, então. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, agora unidas, para ler a Tua palavra e pedimos a orientação do Espírito Santo. Que Ele venha nos ensinar, que Ele venha falar ao nosso coração, que nós possamos compreender tudo aquilo que o Espírito diz à igreja, que somos nós. Nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus 24. Então, Ela mandou. Então, Rose, isso aí eu fiz, que é a médica que eu faço. Ah, não. não. Ela não vai. Tá. Não está grávida. Então, tem 51 versículos. Até o 5, e eu leio o restante. Eu vou ler até qual? 25. É o 25? Tá. Ah, é esse? Não, peraí. Tem 50. Certo. Isso mesmo. É o 24, né? É o capítulo 24, mas tem 51 versículos. Tá bom. Vamos lá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras já achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Esse é o capítulo principal, né, das profecias de Jesus, né?
do que a gente está vivendo hoje, né? Isso. Que ele fala que o sinal, eles pedem para Jesus um sinal da vinda, né? Dizem-nos quando sucederão essas coisas, quer dizer, eles queriam que Jesus falasse. Ele fala, olha, o dia e a hora ele não podia falar, mas o sinal da vinda e a consumação dos séculos. Então, a consumação dos séculos está vinculada com a vinda de Cristo, né? São dois eventos diferentes. E aí ele fala dos sinais do fim do tempo. E é tempo de engano. A primeira coisa que ele fala é sobre o engano. Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, né? É um tempo de engano e a gente está vivendo isso. Hoje em dia, você não pode acreditar mais em nada, porque é um tentando enganar o outro, manda mensagem para enrolar as pessoas, para fazer maldade mesmo, né? Que nem o que aconteceu com a Dorothy, e acontece todo dia telefonema de pessoa que está querendo clonar sua conta e fazer maldade mesmo, né? E aí ele fala, porque muitos virão no meu nome, né? Dizendo, eu sou o Cristo, mas não acrediteis. E aí depois ele fala sobre guerras, rumores de guerras, vede que ninguém vos engane, porque é necessário que aconteça dessa forma. Vai ser assim, está determinado por Deus, mas ainda não é o fim. Então, é um tempo ainda de preparação para o fim. Nós estamos vivendo esse tempo de preparação. E aí ele fala que, no tempo mesmo, ele fala, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. A gente está vendo já os blocos de países se posicionar. Eu creio assim, eu creio de outro jeito. Alguns se aliam aos Estados Unidos, outros se aliam com a China, com a Rússia, com a Venezuela, com esse tipo de governo dominador, né, de comunismo, e que tem como religião o islamismo, né, os muçulmanos, que são outra lei, eles são contrários à lei de Deus, né? Então, já estamos vendo os países se posicionar. Não, que nem o nosso país, o Lula, ele está apoiando o Irã e as facções criminosas. Ele não quer que o governo lá dos Estados Unidos admita que o Comando Vermelho e esses grupos que agem no nosso país, de venda de drogas, essas coisas, que é internacional esse tipo de coisa, ele não quer que seja declarado como facção criminosa. Por quê? Porque se ele declarar isso, a fonte de renda dele vai cessar ali, né? Porque ele vive desse tipo de engano. Ele está no governo, mas ele está sendo sustentado. A maioria das pessoas que votou nele era presidiários, né? E ele favorece esse tipo de coisa. E ele está posicionado contra o povo, porque ele é a favor do crime, né? Está bem nítido isso. E aqui ele fala, tudo isso é o princípio das dores, né? Então, sereis atribulados e vos matarão. Quem? Matarão quem seguir a Cristo, né? Porque a lei dos muçulmanos é bem diferente do cristianismo, e eles não aceitam o cristianismo, não. Então, os cristãos serão perseguidos, e já são, né? Em vários países. Até no nosso, a gente vê algumas coisas assim. E aí eles serão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
do versículo 9. Né? No 10 ele fala, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai querer salvar a própria pele. Ah, não, mas eu vou trair o meu vizinho que diz que é cristão, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Igual Pedro fez com Jesus. Não, não conheço esse homem, não, nunca tive com ele. Não, mas eu vi você com ele. Não, não sou eu. Depois ele se arrepende, claro. Mas a pessoa fica com medo né, e trai o outro. Aí, aqui, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem muitos pastores que, nas suas igrejas, ensinam heresias, ensinam coisas diferentes daquilo que Deus realmente quer que eles ensinem. Tem muitos pastores que falaram que a Bíblia tem que ser atualizada. Isso é um pastor falso, porque a Bíblia ela é inerrante, ela não precisa ser nada mudada. E quem mudar um tio ou uma vírgula é condenado, né? Aí ele fala aqui, e por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, a iniquidade agora vai ser cada vez pior, né? O amor se esfriará de quase todos. E aqui tem a palavra quase, quer dizer, porque os que são de Deus, eles têm um amor em si, né? Eles não vão se esfriar. Nós não vamos se esfriar. E aí ele fala aqui, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que ter a perseverança de continuar crendo nas Escrituras e obedecendo a palavra do Senhor. E aí ele fala, e será pregado, então, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Depois que todos ouvirem falar de Jesus, aí vai vir o fim, vai vir o fim. Aí, quando ele no 15, aparece o anticristo aqui. E ele menciona como o abominável da desolação, que está referindo lá no profeta Daniel, ele se referiu ao abominável da desolação, que é o próprio anticristo, né? Então, os que estiverem na Judéia, então daqui para frente, ele está falando, mencionando os judeus. Por quê? Que não são os cristãos. Por quê? Porque aí vai ser, quando apareceu o abominável da desolação, é porque o anticristo já está no poder. E ele fez o quê? Uma aliança com o povo de Israel durante os 7 anos que vai ter o governo dele. É a aliança que vai ser feita com Israel e os outros povos que são contrários a ele. E aí como eles estão aguardando o anticristo, eles vão colocar o anticristo no poder. É ele que vai dirigir a nação e que vai governar o mundo, porque ele vai ser um governo único, né, estabelecido ali. A partir daí, a igreja já foi arrebatada. E o que vai ficar aqui? Então, quem não creu em Jesus e os judeus que não creram em Jesus. Porque os judeus que creram também vão subir com Jesus. Mas aí ele começa a falar da Judéia. Aqui, a partir do versículo 16, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Aqui, ele está falando depois dos 3 anos e meio que a tribulação começou. Por quê? A partir dos 3 anos e meio, dos 7 anos total, que eles fizeram aliança, é que o inimigo vai mostrar a cara dele
E eles vão entender que não é o Messias que eles estavam esperando. Eles vão acordar e vão ver, nossa, nós colocamos no trono a pessoa errada. Nós acreditamos no Messias que não era. E aí eles vão entender o erro deles, vão se converter, e aí Deus, então, dá aqui em Mateus, então, ele vai falar, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga, porque eles vão ter que fugir, né? Porque eles não vão se render ao inimigo, porque eles sabem que é o anticristo. A vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque no sábado os judeus têm a lei deles, né? Então está falando para os judeus aqui. E lá, quando é inverno, até neva também. Aí no 21 ele fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então a grande tribulação vai começar mesmo depois dos 3 anos e meio que eles assinaram o acordo de paz. É isso. E aí, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais o quê? A grande tribulação. É uma tribulação terrível, né? Do diabo no poder mesmo. Aí vem o 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por quê? Porque ainda durante a tribulação, a gente crê, por essa palavra, que alguns serão salvos, aqueles que negarem a marca da besta, né? E tudo isso está de acordo com o livro de Daniel, que prevê o domínio do anticristo mundial, né? O reino dele, né, na Terra aqui. Aí ele fala, aqui, não tivessem aqueles dias, não, já li, 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Por quê? Porque é o anticristo, né, que vai ser colocado no poder. Aí o 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por quê? Que ele fala se possível? Porque não é possível enganar aqueles que é eleito por Deus. Ele não vai ser enganado, jamais, porque o Espírito Santo não vai permitir, o Espírito Santo habita, né? E aí ele fala, 25, vede que vou-lo tenho predito, quer dizer, eu estou dizendo isso antes, né? Predito, tenho falado antes. 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, uma vinda visível, né? O arrebatamento é secreto, ninguém vai ver. Por quê? Porque Jesus não veio aqui. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas quando Jesus voltar para buscar o remanescente que vai sobrar da grande tribulação, aí sim, aí ele fala, aí a vinda dele vai ser visível, né? Porque ele vai voltar, né? Há de ser a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Onde estiver o cadáver. O que será que ele quis dizer com essa frase? Aonde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres. Eu não entendo essa frase. O sol se escurecerá. Aqui não tem, na minha Bíblia não tem essa explicação. Na sua tem, no rodapé?
28. Eu não estou com a outra Bíblia aqui, eu estou com a minha normal mesmo, que só tem as referências. 28. Aqui dá uma referência assim, para a gente ler Lucas 17, 37. Vamos ler? Lucas? Lucas, capítulo 17, versículo 37. E Ezequiel 39, 17. Eu vou procurar o Ezequiel. Ezequiel 39, 17. Achou? Então, aqui fala quase a mesma coisa, fala assim, do 37, perguntaram, onde será isso, Senhor? Responderam, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Aqui em Ezequiel está falando assim, olha, é o Ezequiel 39, 17, que é outra referência que eles deram aqui. Então, está falando assim, ó. Você quer procurar? Estou procurando, bem, 39, 17. Tem 9, 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Então, isso significa que as pessoas serão mortas, aqueles reis, príncipes, aqueles poderosos que enganavam os povos e que eram dirigidos e governados por Satanás, eles vão morrer quando Jesus voltar. É por isso que o versículo fala que onde estiver o cadáver, o corpo, está falando de reis poderosos, né, que não quiseram seguir a Cristo, fala do corpo, aí se ajuntarão os abutres. Abutres são aves que gostam de cadáver mesmo, né? Para comer. Então, Deus está falando que vai dar para elas oferecerei a vós o meu sacrifício, oferecerei por vós sacrifício grande nos montes de Israel. Então, os poderosos estarão ali governando. Olha que coisa, né? Normalmente são as pessoas que se alimentam de animais, aqui ocorrerá o contrário. Aqui vai ocorrer o contrário. Então, em vez das pessoas comerem os animais é que vão comer as pessoas. Isso mesmo. Ezequiel, este julgamento tem dois objetivos: levar as nações a reconhecerem a glória de Deus e levar Israel a experimentar a graça de Deus. Então, complementa com Ezequiel, capítulo 39, verso 17 e 18. Foi o que eu li. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo. É o juízo de Deus que vai pesar na terra. Estou lendo 39, 21, Ezequiel. E aí ele fala que eu tiver executado, quer dizer, o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles tiver descarregado. Então, é o juízo de Deus sobre a terra que vai vir sobre aqueles que oprimiam o povo dele, né, o povo de Deus.
E aí, aqui a gente continua, o sinal da sua vinda. Vamos voltar lá em Mateus, no versículo 29. Vamos continuar aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Aí vai acontecer os sinais no céu, né? Na natureza. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Imagina que loucura, hein? As estrelas caindo do firmamento, estrelas cadentes, né? E os poderes dos céus serão abalados. Por quê? Poderes dos céus. Porque quando a gente lê Efésios, capítulo 6, versículo, qual que é o versículo que fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. O inimigo, ele habita nas regiões celestes. Então, os poderes do céu serão abalados, porque eles estão em guerra com o próprio Cristo, né? Eles vão ser destruídos, eles vão ser aniquilados, então serão abalados. E aí no versículo 30, ele continua, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus, né? Ele fala filho do homem, mas é filho de Deus e filho do homem, porque ele é humano e divino. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Agora sim, ele vai ser visível para todos, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, aqueles que foram salvos durante a grande tribulação, né, que negaram o anticristo, o sinal da besta, e aceitaram a Jesus. Dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Então, vão vir os anjos de quatro ventos e vão buscar os escolhidos, tirar, porque o Senhor vai aniquilar e vai fazer um novo céu e uma nova terra, né? Aí vem as ilustrações. Aí ele vai falar por parábolas, né, sobre a figueira. Ele fala, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então ele está fazendo uma ilustração, e a figueira, ela representa, aqui na Bíblia, o povo de Israel. Quando Jesus se refere à figueira, ele está falando do povo dele, do povo onde ele veio, a nação onde ele veio. Lembra que uma vez ele estava falando com os discípulos e ele passa por uma figueira e ele fala, eu amaldiçoo essa figueira? E aí, quando eles voltaram de onde eles tinham ido, nossa, mestre, aquela figueira que o senhor amaldiçoou, ela secou. Então, é simbólico isso, porque a figueira simboliza o povo de Israel, né? O povo dele. E aí, a gente continua aqui, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem próprio Jesus, mas o Pai sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia de Noé, e até o dia em que Noé entrou na arca. Aí acabou tudo, que aí começou o dilúvio, né?
e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ele explica como que vai ser. Ninguém vai estar percebendo que ele veio, que ele vem, vai vir subitamente. E aí, quando eles, nossa, é Jesus, né, vindo. Então, era verdade, aí não vai mais dar tempo. E aí já era, eles vão ser exterminados mesmo, né? Aí continua no 40. Então, 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Eu acho interessante porque ele fala para os anjos levar os escolhidos, mas agora, então, é que vai vir. É porque os anjos, eles vão colocar o sinal daqueles que são salvos na tribulação. E aí sim, então eles vão se encontrar com Jesus também, né? Então, um será tomado e será deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra vai ser deixada. Aí vem o 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí ele começa a falar no 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, que é onde as pessoas vão ser preparadas para serem lançadas no fogo do inferno mesmo, né? É bem terrível esse capítulo, bem esclarecedor também, né? Ele mostra aí o que está por vir, né? Então, é isso. É, Bem sério, né? bem sério. Bem sério. E o 25 vai falar da igreja que não está preparada. Ele fala das 10 virgens, né? Aí, amanhã, não, segunda-feira, a gente vai ver sobre as 10 virgens, sobre as lâmpadas, sobre a igreja que tem o Espírito Santo e a igreja que não tem, né? Que são as lâmpadas, né? As lâmpadas cheias as vasilhas cheias de azeite, o azeite do Espírito, que a gente possa estar cheia do Espírito Santo. Amém. Dia, em nome de Jesus, né? Amém. E aí, vamos orar? Vamos. Tem alguma oração específica? Vamos orar pela Elma. A Elma foi no médico, disse que está com pressão alta, diabetes, um monte de problema, complicação. Ai, Senhor, eu fiquei tão preocupada, aí eu fiquei orando por ela. Toda hora eu lembro dela, toda hora eu lembro de orar por ela, sabe? Diabetes, ela já tinha diabetes? Então, ela fez exames, ela falou,
Rose, eu não pensei, minha saúde está muito, mas muito mal mesmo. Diabetes, pressão alta e um monte de complicação. Aí eu falei, olha, a Bianca fez um protocolo para mim de desparasitação do intestino, que é muito bom, né? Eu comprei os medicamentos lá que tem como é que chama lá, o ivermectina e alguns outros medicamentos que matam os vermes, né? Porque esse cansaço que a gente sente, essa coisa ruim, por exemplo, levanta, mas já levanta cansado, são vermes que estão pegando as proteínas que a gente ingere e eles fazem todo esse mal no nosso organismo, porque o intestino é cheio de bactérias e vermes, né? Mas algumas são boas e outras são más. Algumas fazem muito mal para a gente. Então, a Ana fez um receituário e depende de quanto você pesa, que é a quantidade de quantas gramas de medicamento que você tem que tomar. Eu fiz. Eu fui lá, comprei os remédios, tomei. Estou nos últimos dias da sequência de remédio que ela dá, sabe? Que ela prescreveu. Tem a quantidade certa para tomar? Por causa do peso da gente. Dependendo do peso Sim. da pessoa. Tem o peso, a gente toma o total de comprimidos equivalente ao peso. Exato. Mas quantos dias? Ali deu. Eu vou passar a receita para você. Passa para mim, Rose, porque eu estou desse mesmo jeito que você, levantando já cansada. Eu vou passar, porque tem muita gente falando que a gente tem muitas parasitas, e eles tiram a força da gente, né? Aí eu estou nos últimos dias desse tratamento, o último que ela manda tomar é carvão ativado, é um comprimido que a gente compra na farmácia. Inclusive, quando eu levei a receita na farmácia para comprar, eles não tinham esse daí. E aí eu tive que, como era o último, eu falei, depois eu compro, então. E aí eu comecei, ivermectina, tem anita e tem como é que é? Albendazol, acho que é uma coisa assim. É tudo para matar os parasitas. Aí, os parasitas, depois você toma o carvão. Albendazol é para verme também. Ivermectina também. Isso, e aí depois você toma o carvão ativado para eliminar eles. E aí você sente no seu estômago, no intestino, uma movimentação estranha, sabe? Mesmo, porque você vai expelir eles, né? Então, é importante a gente fazer isso, porque eu senti que eu estou agora acordo com mais vontade de levantar, sabe? É importante mesmo isso. Isso daí trava a nossa saúde, né? Trava a nossa saúde. E agora é só ver, então, uma alimentação correta para ela não ingerir muito açúcar, nem massa, porque a massa se transforma em açúcar, né? Tudo que é glúten se transforma em açúcar e piora a glicemia do nosso sangue, né? O açúcar vai fazendo a gente ficar com uma diabetes, né? Eu não como muito doce. Né? Meu açúcar mesmo é só do café, algum suco, mas assim, o doce é lá uma vez perdida. Eu evito até o café, eu tomo sem açúcar. Eu não gostava de café sem açúcar. Agora, quando eu tomo com açúcar, eu acho estranho, porque já é um costume, né? E quando a gente quer comer muito doce, é porque os vermes, eles estão querendo comer o doce, sabe? Então, a gente fica esperta com eles. Tem que tirar eles para fora. Vamos eliminá-los. Então, vamos orar por ela. Ai, ela possa vencer isso em nome de Jesus, né? Senhor de Jesus, nós queremos orar pela nossa irmã, que o Senhor da saúde dela, que o Senhor esteja mostrando para ela o que verdadeiramente ela tem que fazer, Senhor. Ela já tem ido no médico, ela já fez uma parte desses tratamentos que eu falei agora,
Então, Senhor, em nome de Jesus, dê a ela ânimos e força de vontade e fé, a força para ela vencer, em nome de Jesus, esses problemas de saúde. O Senhor esteja derramando sobre ela a tua cura, em nome de Jesus, e tirando toda a aflição. Ela ficou triste de saber todos esses diagnósticos, mas a vida da Elma, Senhor, está nas tuas mãos. E o Senhor a protegerá de toda enfermidade maligna e de tudo aquilo que a médica falou, que ela pode ter até um AVC. Nós anulamos e cancelamos palavras em nome de Jesus, porque ela é tua serva, e a última palavra vem da tua boca, Senhor, que só abençoa os teus filhos. Nós te agradecemos pela vida da Elma e pedimos a tua graça e a tua proteção, para que ela consiga, Senhor, fazer tudo aquilo que o médico mandar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hã? Ora também por ela. Tá. Senhor, aqui em comunhão, continuidade, Senhor, aqui nessa comunhão, pela vida da nossa irmã Elma, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor cuide, Senhor, especial da saúde dela, mas cuida também do seu espiritual, Senhor, porque quando sabemos de notícias assim, o nosso espiritual começa a ser abalado. Mas que o dela não venha a ser abalado, Senhor, que ela possa confiar em Ti, saber que Tu és um Deus que pode todas as coisas, que o Senhor é um Deus que pode, Senhor, curá-la. Senhor, em nome de Jesus, nós a colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para que ela possa, Senhor, ser cada vez mais estar segura em Ti, que nada dessas notícias da saúde que ela recebeu, Senhor, venha, Senhor, abalar o seu espírito, Senhor, o Espírito Santo na vida dela, venha abalar a fé dela, Pai, não, pelo contrário, Senhor, que ela fique cada vez mais firme, que ela tenha mais fé, Senhor, que ela te busque mais, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, não permita que a Elma venha a ser abalada por essas notícias, Senhor, porque Tu és um Deus que cura, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus de milagres, Senhor, e que ela possa confiar, assim, nas Tuas promessas, porque a Tua palavra está cheia das Tuas promessas de cura. Senhor, em nome de Jesus, põe Tuas mãos sobre a vida dela, Senhor, e que ela possa, Senhor, seguir, fazer todos os tratamentos necessários, Senhor, mas confiando que, acima de tudo, é a Tua palavra, que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, que pode fazer todas as coisas nas áreas dela que ela precisa, Pai. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente, Senhor. Tira todo o desânimo, tira todo o pensamento contrário àquilo que o Senhor já tem ensinado para ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos orar pelo cunhado dela também. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelo Toninho, que ela foi visitar ontem, está no hospital. Que o Senhor derrame sobre ele a tua cura, que o Senhor o livre, Senhor, de toda a enfermidade maligna, em nome de Jesus, que ele possa conhecer o teu poder na vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também a Lica, visita ela nesse tratamento do câncer, que o Senhor esteja cuidando dela, da sua saúde, da sua família, do seu trabalho. Em nome de Jesus, que o Senhor levante ela, Senhor, dessa enfermidade e abençoe, dá vitória para ela, que ela possa conhecer a tua grandeza na vida dela, Senhor, e que ela possa ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz, naqueles que creem no seu nome. Nós te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Colocamos agora todas as nossas irmãs que leem a Bíblia conosco, a vida da Betânia, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dela, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus, a família das suas filhas, que cada uma delas, cada lar, seja visitado pelo teu poder, em nome de Jesus. Abençoa a Manu, Senhor, e prepara, Senhor, prepara um casamento para ela, que seja de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Amém. A vida dela, Senhor, porque ela é tua, porque a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja protegendo, guardando e livrando ela de coisas ruins.
de companhias más, em nome de Jesus. Abençoa também a Elma, a sua casa, a sua família, abençoa suas filhas e seu marido, que o Senhor esteja ali, abençoando e guardando essa família debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Abençoa toda a sua casa, a sua irmã, o seu cunhado, os seus sobrinhos que moram longe, que hoje estão visitando ela. Senhor, abençoa a saúde e também nas finanças, adorou, em nome de Jesus. Abençoe a Clarinha, Senhor. Visita a sua casa, visita suas filhas, seus filhos, a sua filha, em nome de Jesus. Abençoa esse trabalho onde ela está. Que o Senhor esteja dirigindo tudo aquilo que se refere a ela, as suas finanças, a sua saúde, e em nome de Jesus, a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela, sobre a sua descendência, que ela vai ter um netinho agora. Cuida de tudo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe e visita também a Rosângela e toda a sua casa, o seu filho, que o Senhor esteja trazendo libertação para ele, em nome de Jesus. O Paulo, Paulo Miguel, né? Paulo Miguel, visita ele com a tua cura e com o teu livramento, Senhor. Libertação, em nome de Jesus. Abençoa a Meg também. Visita ela e abençoa sua casa e sua família, sua saúde, seus negócios, em nome de Jesus. E abençoa também, Senhor, nós te pedimos, o trabalho da Santa Efigênia, Senhor, que está sendo realizado ali, que muitas famílias sejam tocadas e transformadas pelo poder do Evangelho que está sendo ministrado ali, em nome de Jesus. E os 7 passos que estão sendo ministrados a cada família, venha fluir ali, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você colocou a Lídia? Hã? Você falou a Lídia? A Lídia. Eu não falei a Lídia. Deixa que eu oro. Pai, em nome de Jesus, colocamos também a vida da Lídia, Senhor. Visita com teu poder a vida dela, ali na sua casa. A restauração dessa cirurgia que ela fez no ombro, Senhor, que seja completa, seja breve, Senhor. Logo, logo ela esteja já fazendo tudo o que ela precisa fazer. Pai, em nome de Jesus, colocamos a sua vida espiritual, colocamos a saída dela, Senhor, que ela está indo para a praia, Senhor, morar lá, Senhor, que essa mudança, Senhor, não venha, Senhor, interferir na sua caminhada, Senhor, contigo, na sua vida espiritual, que ela continue buscando a Ti, Senhor, que ela continue querendo mais do Senhor, querendo mais da Tua presença, querendo mais do Teu poder. Senhor, aviva, Senhor, a fé da Lídia, Senhor, não deixe ela esmorecer por conta de tudo isso que ela vai estar resolvendo, de mudanças, dessa cirurgia, Senhor, que em todo tempo, Senhor, o Senhor esteja na mente delas, Senhor, esteja na mente dela, ali tocando, desviando todo pensamento contrário, desviando os pensamentos que não convêm do Senhor, Senhor, para que não venha enfraquecer a sua fé, o seu espírito, Senhor, em nome de Jesus, toma ela em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Lídia, Senhor, e que ela possa cada vez mais ter uma experiência contigo, em nome de Jesus, amém. Amém. E visita cada filha dela, Senhor, que o Senhor esteja guardando, abençoando e promovendo ali uma unidade de fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar com a Selma também? Sim. Ela já fez cirurgia, já? Ela já fez cirurgia? Muitas dores na coluna, no joelho. Ora por ela e pelo irmão dela, o Silvio. Ô Senhor, nós aqui queremos pedir a tua misericórdia, Senhor, sobre a vida da pastora Selma. Ô Deus, mulher, Senhor, que tem uma intimidade tão profunda contigo, Senhor. Está sempre conectada, Senhor, contigo, Senhor. Ali, Senhor, em pensamentos, em leitura. Ô Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da pastora Selma, Senhor.
tira essas dores, Senhor, da coluna que ela sente, Pai, em nome de Jesus, porque cada procedimento, Senhor, que ela faz, parece que as dores não cessam, aumentam cada vez mais. Pai, em nome de Jesus, se revela, Senhor, a pastora Selma, ou se revela a qualquer outro irmão, ou a nós mesmos, Senhor, para que o Senhor mostre, Senhor, o que ela deve fazer, Senhor, porque ela está seguindo só os médicos, Senhor, como o Senhor mesmo nos orienta a fazer aqui nesta terra, quando precisamos se orientar com os próprios médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, o Senhor põe tuas mãos ali, Senhor, toca nesse lugar, toca na coluna da Selma, Senhor, e repreende, Senhor, tira ali todas essas dores que ela sente ali no seu joelho, todas as articulações dela, Senhor, em nome de Jesus, vai restaurando, Senhor, todas as cartilagens, Senhor, se falta, Senhor, põe tudo no lugar, vai restaurando, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos pelo seu irmão Silvio, Pai, cuida dele, Senhor, também, da sua saúde, vai operando na vida dele, Senhor, visita ele, Senhor, com teu poder, Senhor, toca, para que ele possa, Senhor, ver o quão grande é o Senhor, que ele conheça a Ti como o Senhor da vida dele, que eu sei que ele sabe, ele já sabe, já te conhece, mas ele precisa vivenciar quem é Deus na vida dele. Ele precisa viver isso, ele precisa sentir, precisa experimentar mais do Senhor. Então, que o Senhor visite ele, fale com ele profundamente, Senhor, para que ele busque mais a Ti, Senhor, que ele tenha uma comunhão maior contigo, um relacionamento maior contigo, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos o Silvio e a Selma nas Tuas mãos, Senhor. Opera com poder na vida desses irmãos, Pai. Cuida, Senhor. Muda a história, Senhor. Apenas uma palavra Tua e tudo se faz novo. Então, que isso seja tudo novo na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso. O que mais, hein? Bem? Um testemunho. Alugou minha casa. Glória a Deus. Muito interessante, porque o moço pediu todos os documentos. Manda documento com foto, tal. Aí eu ligava para o meu ex, né, para falar, você precisa mandar também. Aí ele ligou agora no final da tarde, no meio da tarde. Escuta, você viu se esse homem é mesmo da imobiliária? Eu falei, está escrito lá, imobiliária Pinotti. Aí eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, tem tanta fraude hoje em dia. Que o cara colocou a foto dizendo que era e não é. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu ligava lá, estava escrito assim, não é possível falar com a Pinotti. Falei, ai, meu Deus, e agora? Vou ligar para a Marcela. Marcela, aconteceu isso e isso. Aí eu comecei a pesquisar na internet para ver se ele era mesmo quem ele estava falando, né? Que trabalhava na imobiliária e tal. Aí eu vi lá num link e falei, não, Marcela, tudo bem, acho que é, sim. Ele falou, mãe, mas eles podem colocar lá e é melhor a gente ir lá. E aí eu vou sair aqui do serviço, vou passar e te pegar e a gente vai lá. Eu reconheci, porque ele, né, tinha a fotinha dele lá. Aí eu falei assim, aquele lá é o Kleber, lá. Aí eu falei, então vamos lá conversar com ele. Uma pessoa super legal. Aí falamos com ele, aí ele chamou o chefe dele, falou, olha, essa daqui é a dona Rosa, tá, não sei o quê. E batemos um papo lá, e falei, nossa, graças a Deus. Mas me desculpa, porque eu desconfiei, tá? Nossa, ela tá certíssima, porque hoje em dia não dá. Porque aí, a hora que o pai delas me falou, você não sabe se é da imobiliária, eu apaguei todos os negócios que eu tinha mandado para eles, comprovantes, né? Meus documentos, com foto, com número de RG, de tudo, né? Para fazer o contrato. Aí eu falei, ai, meu Deus, mas eu passei um susto, viu? Já foi tudo formalizado, o contrato, tudo? Eles estão fazendo, ainda não, mas eles estão... Vamos lá orar. Senhor, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela resposta de oração que o Senhor nos deu nesse grupo. Oramos, Senhor, pelo aluguel da casa da Rose, Senhor. Ela precisava, Senhor, desse aluguel, e o Senhor preparou aquele
que realmente o Senhor escolheu para estar presente, para morar nesta casa. Ô, Senhor, abençoa, Senhor, todos os trâmites aí de contrato, do aluguel, Senhor, agiliza tudo, Senhor, põe tuas mãos, Senhor, para que tudo já seja já feito, já possa ser tudo assinado, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor carimbe. Bata um carimbo, Senhor, neste aluguel, Pai, em nome de Jesus. Mas nós já te louvamos, Senhor, por essa pessoa que apareceu e que está já agilizando toda a papelada. Louvado seja o teu nome por essa resposta, Senhor. Abençoa mais e mais a casa da Rose, Senhor. Abençoa a Rose, Senhor. Cuida também da sua saúde, Senhor. Cuida também desse procedimento que ela tem que fazer do olho. Vai à frente, Senhor. Vai abrindo tudo, todo o acesso que ela tem para essa cirurgia, Senhor, que não tenha nenhuma intervenção com relação ao agendamento, ao horário, à data, Senhor, que tudo seja preparado por Ti, Senhor, e breve ela possa estar já fazendo essa cirurgia, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos pelas suas filhas, Senhor, que o Senhor abençoe, cuide de cada um em particular, nas provisões que elas precisam, Senhor. Tu conheces cada um, o coração de cada uma delas, Senhor. Então, naquilo que elas precisar, Senhor, sonda o coração de cada uma, da Bianca, da Camila, da Marcela, Senhor, e o Senhor possa estar abençoando a vida dela, Senhor, o trabalho, em tudo que ela pôr as mãos, Senhor, elas sejam abençoadas, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo todos os passos dela, Senhor, e que ela venha viver o sobrenatural do Senhor, e que vivam principalmente, Senhor, vivam e sintam principalmente a Tua presença na vida delas, em tudo que elas fizerem, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, que bênção. Recebi uma bênção hoje. Amém. Então é isso. Graças a Deus, Rose, que bom, estou feliz, estou muito feliz. Que bênção, né? Como Deus ouve a nossa oração. Então, Outra coisa, você já teve resposta da sua cartinha lá do Detran, alguma coisa? do quê? Do Da Detran? sua cartinha lá do Detran. Foi indeferido. É? Foi indeferido, mas tem uma coisa. Reduziu 5 meses. Lembra que era 1 ano que eu ia ficar? Ah, São 7 meses que eu vou ficar sem dirigir. amém. Deus Diminuiu, sabe todas as coisas. Quem sabe até lá Deus vai diminuindo mais meses, né? né? Em nome de Jesus. De uma forma ou de outra. Graças a Deus. Fica com Deus. Então, até domingo, se Deus Até quiser. domingo. Se Deus quiser. Segunda a gente volta. Beijos.